Um milionário foi rejeitado em um encontro às cegas na véspera de Natal, mas acabou sendo surpreendido pela bondade de uma garçonete e se apaixonou profundamente. Antes de começar, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite! Christopher Blackwell conferiu o celular pela 10ª vez. 21h20 e nenhuma mensagem de Madison. Ele estava sentado sozinho na mesa do Bellanaid desde as 20 horas, esperando pelo encontro às cegas que sua secretária havia marcado. A véspera de Natal em Chicago estava agitada. Casais riam e comemoravam ao redor. E lá estava ele, encarando uma cadeira vazia. Tentou ligar novamente. Caixa postal de novo. Christopher suspirou, passando a mão pelo cabelo. Aquele era o 7º encontro às cegas em 2 semanas. Os 6 anteriores tinham sido desastres completos, mas ele esperava que este fosse diferente. Madison parecia perfeita no papel. Advogada corporativa, inteligente, bem-sucedida e, mais importante, alguém com quem ele pudesse passar o Natal. Ele não suportava a ideia de acordar sozinho no dia 25 de dezembro novamente, mas aparentemente o universo tinha outros planos. Uma garçonete se aproximou da mesa, sorrindo com gentileza, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo frouxo e um brinco em forma de sino de Natal que se balançava a cada passo. Oi, desculpe a demora. Já decidiu o que vai pedir para jantar? Ou vai esperar mais um pouco pela pessoa invisível? Christopher olhou para ela e soltou um suspiro pesado. Acho que vou jantar sozinho. A garçonete fez uma expressão dramática. Ah, não. Deixe-me adivinhar. Encontro às cegas que virou um encontro sombrio porque a pessoa desapareceu. Algo assim? Christopher murmurou, envergonhado. Na véspera de Natal? Ela colocou a mão no peito de forma teatral. Isso é crueldade. Deveria ser crime. Prisão de verdade, sabe? Christopher não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Não acho que seja tão sério. Nada sério, meu amigo. Você está aqui desde as 20. A garçonete apontou para ele com a caneta. Eu vi você. Entrou todo animado, arrumou a mesa umas 15 vezes, conferiu o celular a cada 30 segundos. Parecia um cachorrinho esperando o dono voltar. Christopher arregalou os olhos. Você estava me observando o tempo todo? Não observando, monitorando, ela corrigiu. Muito sério. É diferente. Observar é coisa de stalker. Monitorar é responsabilidade profissional. Eu sou Emma, aliás. E este restaurante é meu território. Christopher franziu a testa. Sim, eu falo demais. E estou sempre devendo desculpas. Minha mãe diz que nasci sem o botão de parar de falar. Emma deu de ombros. Enfim, voltando à sua situação. Você ligou para essa Madison? 3 vezes. Caiu direto na caixa postal. Emma deu um assobio baixo. 3 vezes? Depois da segunda, você deveria ter se levantado e ido embora. Isso é falta de amor próprio. Ei, protestou Christopher, mas estava rindo. Estou sendo honesto. Olha, vou te dar um conselho grátis. Emma inclinou-se para a frente em tom conspiratório. Qualquer pessoa que te deixa esperando mais de meia hora sem dizer nada está em uma de 2 situações. Ou foi abduzida por alienígenas, ou simplesmente não se importa com você. E como sequestros alienígenas são raros em Chicago, apostaria na segunda. Você é sempre tão direta? Christopher perguntou impressionado. Sempre? Esse é o meu charme? Emma piscou. Mas sério, sem ser intrometida, que tipo de mulher é essa, Madison? Porque só pelo nome já dá para imaginar. Advogada corporativa, formada em Harvard. Ah, Emma bateu a mão na mesa. Eu sabia. Deixa eu adivinhar mais. Ela usa terninhos bege, bebe vinho branco, tem uma bolsa que vale mais que meu carro e adora falar sobre yoga e networking. Christopher piscou algumas vezes. Como você... Tenho um dom. Emma se recostou, orgulhosa.
É tipo aquelas pessoas na TV que conversam com espíritos, mas em vez de falar com mortos, eu consigo adivinhar o tipo de pessoa que dá um bolo nos outros. Um talento muito específico e completamente inútil, mas é meu. Christopher riu alto, pela primeira vez naquela noite. Você é louca. Prefiro o termo honestidade criativa. Emma apontou a caneta para ele novamente. E você? Deixei-o adivinhar também. CEO de alguma empresa chique, trabalha 70 horas por semana. Seu melhor amigo é a máquina de café do escritório. E você ensaiou na frente do espelho o que ia dizer nesse encontro. Acertei? Eu não ensaiei no espelho. Christopher se defendeu, mas o sorriso mostrava que ela acertou outras coisas. Todo mundo ensaia, disse Emma. No meu último encontro, ensaiei por 3 dias como ia contar a história de quando meu gato comeu meu passaporte 2 dias antes da viagem. Sabe o que aconteceu? O quê? O homem era alérgico a gatos e tinha medo de avião. 2 assuntos proibidos ao mesmo tempo. Emma ergueu as mãos. Eu fiquei lá, tipo, então, você gosta de plantas? Foi horrível. Christopher ria tanto que começou a chamar a atenção das mesas próximas. Ok, ok, você venceu. Namorar é péssimo para todo mundo. Exatamente. Mas ser deixado esperando na véspera de Natal? Emma balançou a cabeça. Isso merece uma medalha. Tipo, medalha pelo pior timing do universo. Devia ter uma cerimônia. Obrigado. Isso me faz sentir muito melhor, disse Christopher, seco. De nada. É para isso que eu estou aqui. Emma sorriu. Olha, vou te dizer a verdade. Qualquer mulher que te deixa esperando 1 hora e 20 minutos na véspera de Natal não merece seu tempo, seu dinheiro ou aquele sorriso torto que você tenta esconder. Eu não tenho sorriso torto. Tem sim. Emma fez uma pausa, avaliando-o. É até fofo, um pouco rígido. Tipo, você está sorrindo, mas pedindo permissão para sorrir. Emma fez uma expressão séria e depois sorriu de lado, parecendo ridícula. É tipo isso. Christopher explodiu em risadas. Eu não faço isso. Faz sim, Emma rebateu. Mas relaxa, nem é perto da pior coisa que eu já vi. Semana passada, um homem estava comendo espaguete e usou a gravata para limpar a boca. A gravata? Quem faz isso? Juro por Papai Noel que não estou inventando. Emma ergueu a mão. E como hoje é véspera de Natal, a promessa vale ainda mais. Mas enfim, chega de falar dos desastres alheios. Vamos arrumar o seu. Meu desastre não tem solução. Christopher suspirou. Claro que tem. Emma se iluminou. Você vai pedir o melhor prato deste restaurante, comer até se fartar, beber um vinho que vale mais que o meu salário, e eu vou te fazer rir pelo menos 5 vezes antes de você sair daqui. Promessa de véspera de Natal. 5 vezes. Muito específico. Já te fiz rir 3 vezes desde que cheguei, então só faltam mais 2. Fácil. Emma pegou seu bloco de anotações. E nem pense em pedir salada, porque salada na véspera de Natal devia ser ilegal. Eu nem ia pedir salada. Ótimo, porque eu ia julgar você demais. Emma se inclinou. Então, o que vai ser? E precisa ter queijo. Muito queijo. Queijo cura a tristeza. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado? Christopher arqueou uma sobrancelha. Li online, então deve ser verdade. Emma piscou. Vamos lá, escolha algo. Ravioli, lasanha, risoto. Diga algo com carboidrato, porque você parece que não come carboidrato desde 2010. Christopher riu de novo. Tudo bem, tudo bem. Ravioli com muito queijo. Finalmente uma decisão sensata. Emma anotou com entusiasmo exagerado. Você acabou de ganhar 100 pontos na minha escala de clientes decentes. Faltam só uns 500 para alcançar o status lendário. Você tem uma escala? Claro. Todo bom profissional tem um sistema.
Emma guardou o bloco de anotações. Agora eu vou buscar seu ravioli. E enquanto eu estiver fora, você vai parar de encarar aquela cadeira vazia como se fosse o fim do mundo, certo? Certo. Porque não é. É só mais um encontro que deu errado. Errado. Você vai sobreviver. Como você sabe? Porque você está rindo. Emma apontou para ele, triunfante. E se consegue rir depois de ser deixado esperando, sua base emocional é sólida. Confia em mim, eu entendo de gente. Christopher balançou a cabeça, sorrindo. Você é completamente louca. Obrigada. Emma sorriu. Esse é o melhor elogio que recebi hoje. Ela começou a se afastar, mas se virou de repente. Ah, e Christopher? Aquela Madison perdeu, porque você parece ser um bom homem, e gente boa é rara. E com isso, ela caminhou em direção à cozinha, o sino de Natal preso ao avental tilintando alegremente. Christopher a observou desaparecer entre as mesas. Pela primeira vez naquela noite, não estava pensando em Madison, na cadeira vazia ou em como havia sido deixado de lado. Estava pensando em como uma garçonete fora de controle havia transformado a pior noite do ano na mais divertida que ele tinha tido em muito tempo. Emma voltou da cozinha, equilibrando uma cesta de pão quentinho e manteiga. Colocou tudo na mesa de Christopher com uma graça dramática, como se estivesse apresentando um prêmio. Entrada cortesia. Na verdade, é cortesia minha, porque convenci o chefe dizendo que você estava tendo a pior noite da sua vida. Emma inclinou-se e sussurrou alto. Eu dei uma esticadinha, na verdade. Disse que você acabou de descobrir que seu peixinho dourado morreu. Christopher quase cuspiu a água. Você disse o quê? Calma. O chefe é super emotivo. Ele tem 5 aquários em casa. Funcionou. Emma deu de ombros. E, tecnicamente, não foi uma mentira completa. Seu encontro morreu metaforicamente. Você é incrível, disse Christopher, balançando a cabeça, mas rindo. Eu sei, eu sei. Minha mãe diz que eu deveria trabalhar com vendas, porque consigo convencer qualquer um de qualquer coisa. Emma puxou uma cadeira e sentou-se por um momento. Olha, não tem muita gente esperando agora, então tenho alguns minutos. Me conta, como você acabou nesses encontros às cegas? Você parece um cara normal. Quero dizer, tem os 2 olhos, os 2 braços, não cheira mal, está bem vestido. Obrigado pela análise detalhada. Christopher riu, meio sem jeito. De nada, mas sério, 7 encontros em 2 semanas? Isso parece uma maratona de desastres. Emma contou nos dedos. E os outros 6? Me conte tudo. Adoro histórias de encontros ruins. Christopher suspirou. Você realmente quer saber? Claro, é melhor que novela. Emma apoiou o queixo nas mãos, totalmente concentrada. Tudo bem. O primeiro chorou a noite toda por causa do ex-marido. O segundo pediu os pratos mais caros do cardápio e disse que não sentiu conexão. O terceiro trouxe o cachorro escondido na bolsa. Espere. Emma o interrompeu, olhos arregalados. Na bolsa? Como assim, na bolsa? Um poodle minúsculo. Ele latiu a noite toda. Ela ficava alimentando ele por baixo da mesa. Emma bateu na mesa, rindo. Ai, meu Deus, isso é ouro! E os outros? O quarto passou o tempo todo grudado no celular. O quinto me confundiu com outra pessoa. E quando percebeu o erro, foi embora. E o sexto? Christopher pausou. E o sexto? Me conta. Emma praticamente pulava na cadeira. Pediu dinheiro antes mesmo de fazermos o pedido. Emma congelou por 3 segundos antes de explodir em risadas. Não. Você está inventando isso. Juro que não. Christopher agora também ria. Ela disse que o carro tinha quebrado e precisava de $300 para o mecânico. E você deu? Emma perguntou curiosa. Claro que não. Bom,
porque se tivesse, eu ia ter que te dar um sermão sobre amor próprio bem aqui. Emma enxugou as lágrimas de tanto rir. Você é tipo um ímã para encontros desastrosos. Impressionante. Obrigado. Christopher riu ainda mais. Um talento que eu gostaria de não ter. Mas me diga, por que você está tão desesperado para encontrar alguém? Parece um cara bom, trabalhador, educado. Emma inclinou a cabeça. Deixa eu adivinhar. Sua família fica te pressionando no Natal, perguntando quando você vai arranjar uma namorada. Christopher fez uma careta. Como você sabe? Porque a minha faz a mesma coisa. Emma ergueu as mãos. Todo ano é a mesma coisa. Emma, você ainda está solteira? Como se eu não tivesse notado, sabe? Christopher sorriu. Sua família parece divertida. Divertida é uma palavra educada. Eu diria caótica. Emma se levantou. Mas olha, esqueça essa tal Madison. Qualquer mulher que prefere passar a véspera de Natal fazendo sei lá o que a encontrar você, não vale a pena. É como escolher ver comerciais em vez de um filme. Essa foi a comparação mais estranha que já ouvi. Eu tenho talento para comparações estranhas. Emma fez uma pequena reverência. Mas agora, deixa eu pegar sua comida antes que o chefe pense que estou aqui só conversando em vez de trabalhar. O que, para ser honesta, é exatamente o que estou fazendo. Ela se afastou e Christopher a observou ir embora. Havia algo naquela garçonete que era completamente diferente de todas as mulheres que ele tinha conhecido ultimamente. Emma era genuína, engraçada, direta, não tentava impressionar ninguém, não tinha filtro, e de algum jeito isso era incrivelmente refrescante. 5 minutos depois, ela voltou com um enorme prato de ravioli fumegante. Aqui está, o melhor ravioli de Chicago, feito com amor e um pouco de pena do seu peixinho dourado imaginário. Emma colocou o prato na frente dele. E olha, consegui convencer o chefe a colocar queijo extra. Muito queijo extra. Está praticamente nadando em queijo. Você é incrível, Christopher disse sinceramente. Eu sei, mas fico feliz que você tenha percebido também. Emma piscou. Agora come enquanto ainda está quente, e se precisar de qualquer coisa, é só acenar, chamar meu nome ou jogar um guardanapo. Qualquer coisa funciona. Sou bem flexível. Christopher começou a comer e teve que admitir. Está delicioso. Emma passou pela mesa dele mais 3 vezes nos minutos seguintes, sempre com um comentário diferente. Está bom? Você parece estar aproveitando. Quer mais vinho? Vinho ajuda a esquecer encontros ruins. Aquele cara da mesa 5 não parou de olhar para o seu prato. Acho que está com inveja do seu queijo. Christopher ria cada vez que ela aparecia. Era impossível não rir. Emma tinha uma energia contagiante, uma alegria genuína que tornava tudo mais leve. Quando ele estava quase terminando, Emma voltou com um enorme pedaço de tiramisu. Isso não é sobremesa, anunciou solenemente. Isso é terapia em forma de doce. Por minha conta, de novo. De novo? Bem, tecnicamente por minha conta, sim. Hoje disse ao chefe que é seu aniversário. Emma, você não pode continuar mentindo para o chefe. Posso sim. E já fiz. Além disso, ele ficou tão feliz que cantou parabéns em italiano na cozinha. Emma colocou o prato na frente dele. Então, tecnicamente, você ganhou uma serenata de aniversário gratuita. Você é a pessoa mais louca que já conheci. Obrigada. Vou colocar isso no meu currículo. Emma se sentou por um segundo. Mas sério, posso te dizer uma coisa? Você está muito melhor do que quando chegou. Entrou todo tenso, com aquela cara de executivo que esqueceu como sorrir. Agora está rindo, relaxado, comendo queijo como se não houvesse amanhã. Isso é progresso. É verdade, Christopher admitiu. Estou me sentindo muito melhor. Claro que está, porque você conheceu a Emma. Ela se levantou teatralmente. Mas agora eu realmente preciso ir, porque tem uma mesa lá chamando por mim e parece que estão discutindo sobre quem vai pagar a conta. Sempre é interessante.
Ela começou a se afastar, mas Christopher chamou. Emma, espera! Sim? Ela se virou curiosa. Obrigado, de verdade. Você mudou completamente esta noite. Emma sorriu. Desta vez, um sorriso genuíno e doce. De nada, Christopher. É para isso que estou aqui. Bem, tecnicamente estou aqui para servir comida, mas fazer as pessoas rirem é um bônus que ofereço de graça. Com uma última piscadela, desapareceu entre as mesas lotadas. Christopher comeu o tiramisu devagar, saboreando cada pedaço. Pela primeira vez em semanas, não pensava em trabalho, encontros fracassados ou em como sua vida amorosa era um desastre. Pensava em uma garçonete de cabelos castanhos, brincos de sino de Natal e um senso de humor maravilhosamente louco. E estava sorrindo. Meia hora depois, Christopher pediu a conta, ainda aproveitando a última mordida do tiramisu. Emma apareceu tão rápido que parecia ter sido teletransportada. Já vai embora? Mas a festa está só começando. Ela colocou a conta na mesa com um floreio exagerado. Olha, adicionei um desconto especial aqui. Desconto para clientes que foram abandonados em encontros. É uma nova política que acabei de inventar. Christopher olhou para a conta, franzindo a testa. Emma, você não pode continuar dando desconto do próprio bolso. Quem disse que é do meu bolso? Emma piscou. Talvez eu tenha convencido o gerente de que você é um crítico gastronômico disfarçado. Ele ficou nervoso e aprovou na hora. Ele havia conhecido essa garota apenas algumas horas antes. Uma garçonete selvagem que mentiu para o chefe e inventou descontos. E ainda assim, estava convidando ele, um completo estranho, para passar o Natal com a família dela. Era absolutamente louco. E mesmo assim, Christopher se pegou dizendo: Tudo bem, eu vou. Sério? Emma quase gritou, fazendo metade do restaurante olhar. Desculpe, desculpe, mas isso é ótimo. Você não vai se arrepender, eu prometo. Só uma pergunta, disse Christopher. Você sempre convida estranhos para o Natal da sua família? Não. Você é o primeiro, Emma admitiu animada. Mas sinto que você é especial. Quero dizer, não é todo dia que alguém me faz rir tanto enquanto passa pela pior noite da vida. Isso é talento. Eu só estava sobrevivendo, Christopher respondeu, e sobrevivendo muito bem, por sinal. Emma conferiu as horas. Uau, já quase meia-noite. O restaurante vai fechar logo. Mas olha, tem certeza que vai aparecer amanhã? Não vai mudar de ideia e decidir que eu sou louca demais? Você é louca, concordou Christopher. Mas acho que é exatamente o tipo de loucura que eu precisava conhecer. Emma sorriu. Desta vez, um sorriso diferente, mais suave e sincero. Obrigada, Christopher, por aceitar o convite e por ficar aqui a noite toda, mesmo depois de ter sido deixado esperando. Muitas pessoas teriam ido embora irritadas e estragado a noite do garçom só por estarem chateadas. Eu nunca faria isso, disse Christopher. Sério? Emma sorriu. Eu sei, é por isso que te convidei. Emma pegou o dinheiro que ele havia deixado na mesa. Agora vai para casa, durma bem e amanhã vem à minha casa pronto para comer até não aguentar mais e jogar aqueles jogos de tabuleiro ridículos que minha mãe insiste em trazer todo o Natal. Christopher se levantou, colocando o casaco. Posso levar algo? Vinho? Sobremesa? Pode trazer vinho, mas nada muito chique, porque minha família é do tipo que bebe vinho de caixinha e acha ótimo. Emma riu. Ah, e se quiser, traga também esse senso de humor que você esconde atrás desse rosto sério de executivo. Isso vai ser útil. Eu não tenho rosto sério. Tem sim, ela apontou com a mão. É sua expressão padrão. Mas não se preocupe. Vamos te ensinar a relaxar. Emma começou a empurrá-lo gentilmente em direção à saída. Agora sai daqui antes que eu invente outra mentira para o chefe e a gente se meta em confusão. Christopher saiu do restaurante rindo,
com o guardanapo no bolso e uma sensação estranha no peito. Não era tristeza, não era frustração. Era algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Esperança de que, talvez, apenas talvez, aquela véspera de Natal desastrosa tivesse se tornado o começo de algo completamente inesperado. Ele olhou para trás e viu Emma pela janela, acenando dramaticamente com as duas mãos. Christopher retribuiu o aceno, balançando a cabeça com um sorriso. Enquanto caminhava até o carro, a neve começou a cair suavemente, cobrindo as ruas de Chicago com um manto branco. Pela primeira vez em anos, Christopher estava genuinamente animado para o Natal. Tudo graças a uma garçonete louca, com brincos de sino de Natal e um coração maior do que qualquer lógica poderia explicar. Na manhã de Natal, Christopher acordou com a luz do sol entrando pela janela do apartamento. Conferiu o celular e viu que eram 10 horas. Pegou o guardanapo que Emma lhe dera na noite anterior e leu novamente o endereço. Rua Maple, número 423, jantar às 18 horas. Ele ainda não podia acreditar que havia aceitado aquele convite. Christopher passou o dia tentando se distrair, mas seus pensamentos sempre voltavam para Emma, a garçonete engraçada que transformou sua noite horrível em algo memorável. Será que ela realmente quis dizer aquele convite, ou foi apenas bondade no calor do momento? Às 17h15, Christopher estava em frente ao espelho, ajustando a camisa pela terceira vez. Ele havia trocado de roupa 4 vezes. Formal demais, parecia pretensioso. Casual demais, parecia descuidado. Acabou escolhendo jeans, camisa azul clara e um suéter cinza. Pegou a garrafa de vinho que havia comprado antes e saiu do apartamento antes que pudesse mudar de ideia. O endereço de Emma ficava em um bairro tranquilo de Chicago, com casinhas pequenas e quintais cheios de enfeites de Natal. A casa número 423 tinha luzes coloridas piscando na varanda e um enorme boneco de neve inflável no jardim. Christopher estacionou e ficou sentado no carro por 1 minuto inteiro. Respirou fundo. Fechar negócios milionários era fácil, mas tocar a campainha de uma casa desconhecida o deixava nervoso. Ele finalmente saiu do carro e caminhou até a porta antes mesmo de tocar a campainha. "Você veio?" Emma praticamente gritou, abrindo os braços. "Achei que você ia cancelar. Minha mãe disse que você não viria, mas eu disse que viria. E olha só, eu ganhei." "Oi, Emma." Christopher riu, estendendo a garrafa de vinho. "Trouxe isso." Emma pegou a garrafa, olhos arregalados. "Uau, esse vinho é chique. Mesmo chique. Tem até nome francês. Mas você disse para não trazer nada chique." "Trouxe, mas bem." "Não vou reclamar." Emma o puxou para dentro. "Entra antes que o calor escape. Minha mãe vai surtar quando ver esse vinho. Ela só conhece vinho de caixinha do supermercado." A casa era acolhedora e quente, com cheiro de peru assado e canela. Uma enorme árvore de Natal ocupava metade da sala, cheia de enfeites e luzes claramente já gastas. "Mãe, Lily, ele chegou!" Emma gritou para dentro da casa. Uma mulher na casa dos 50 saiu da cozinha, secando as mãos em um avental que dizia: "Santa é meu copiloto." Tinha o mesmo cabelo castanho de Emma e o mesmo sorriso largo. "Você deve ser o Christopher. Emma não parou de falar de você desde ontem à noite." Carol estendeu a mão, ligeiramente pegajosa. "Desculpe, eu estava fazendo torta." Ela sorriu. "Bem-vindo à nossa casa." "É um prazer conhecê-la, senhora." "Senhora?" Emma arregalou os olhos. "Que educado. Você não disse que ele era só educado e ainda bonito? Olha só, mãe." Emma revirou os olhos, corando. "Você prometeu que não ia me envergonhar." "Não prometi nada." Carol piscou para Christopher. Entra. Fique à vontade e me chame de Carol, não de senhora." "Isso me faz parecer velha." Uma garota de cerca de 19 anos desceu correndo as escadas. Tinha cabelo loiro curto e usava um suéter do Grinch.
Esse é o cara do encontro desastroso? Lily perguntou sem hesitar, olhando Christopher de cima a baixo. Ele parece normal, muito normal, na verdade. Por que a Madison não apareceu, Lily? Emma jogou uma almofada nela. Não pode perguntar isso. Por quê? Lily desviou da almofada. É uma pergunta válida. Oi, sou Lily, irmã mais nova, mais legal e também mais bonita. Mas isso é discutível. Não é discutível, é mentira, respondeu Emma. Christopher riu, começando a relaxar. Prazer em conhecê-la, Lily. Uau, ele realmente é educado, disse Lily a Emma. Você trouxe o último homem educado de Chicago para nossa casa. É como encontrar um unicórnio. Menina, para de incomodar o pobre rapaz. Carol interveio. Christopher, quer algo para beber? Temos refrigerante, suco, cerveja e agora esse vinho chique que você trouxe que eu nem sei se consigo abrir. Refrigerante está ótimo, obrigado. Emma o guiou até o sofá. Sente-se. Relaxe. Aviso importante. Meus gatos vão aparecer a qualquer momento e vão te julgar. Eles são muito críticos com visitantes. Como se tivesse sido convocado, um enorme gato laranja pulou no colo de Christopher e o encarou intensamente. Este é o Sr. Bigodes, apresentou Emma. Ele é o mais velho e acha que é dono da casa. O outro é o Capitão Fofo, mas está se escondendo porque é tímido. Sr. Bigodes? Christopher perguntou, fazendo carinho no gato, que começou a ronronar alto. Eu tinha 8 anos quando o peguei, respondeu Emma. Ok. Pensei que era um nome chique. E pelo menos não o chamei de Bolinhas de Pelo, como a Lily queria. Bolinhas de Pelo é um ótimo nome, protestou Lily da cozinha. Carol voltou com um copo de refrigerante. Então, Christopher, disse Emma, você é empresário? Sim, tenho uma empresa de tecnologia. Tecnologia? Que interessante. Carol sentou-se na poltrona. Você trabalha com essas coisas de computador e internet? Nossa, deve ser complicado. Carol balançou a cabeça. Mal sei usar meu celular. Outro dia mandei uma mensagem para o grupo errado e acabei enviando uma foto do meu peru de Natal para o grupo da aula de ginástica. Foi um desastre. Emma cobriu o rosto. Mãe, ele não precisa saber disso. Por quê? Carol riu. É engraçado. As meninas da academia adoraram a foto do peru. Disseram que tinha ótima cor. Lily voltou da cozinha com um prato cheio de biscoitos. Christopher, você joga videogame? Não muito. Perfeito. Depois do jantar, vamos jogar Mario Kart e eu vou destruir todo mundo. Lily mordeu um biscoito. Emma é péssima em videogame. Sempre cai do mapa. Eu não caio sempre, protestou Emma. Só caio 60% das vezes. 60% é sempre, rebateu Lily. Christopher ria tanto que o Sr. Bigodes lhe lançou um olhar de reprovação antes de pular do colo dele. Viu? Você assustou meu gato, acusou Emma, sorrindo. Seu gato é dramático. Carol chamou Emma da cozinha. Vem me ajudar a arrumar a mesa. E Lily, para de roubar biscoitos. Eles são para a sobremesa. Só estava testando a qualidade. Defendeu-se Lily, mas deixou o prato no lugar. Emma se levantou. Christopher, quer ajudar ou prefere ficar aí sendo julgado pelo Sr. Bigodes? Vou ajudar, disse ele rapidamente. Na cozinha, Carol tirava o peru do forno enquanto cantava uma música de Natal. A mesa estava coberta com uma toalha vermelha cheia de manchas, com pratos que claramente não combinavam. Desculpe a bagunça, disse Carol. Não somos muito formais aqui. Está perfeito, disse Christopher sinceramente. E era mesmo. Nada era tecnicamente perfeito, mas havia algo verdadeiramente acolhedor naquela cozinha caótica. Emma roubando pedaços de batata assada, Lily tentando equilibrar 5 pratos ao mesmo tempo, Carol cantando desafinada enquanto cortava o peru. Pela primeira vez em anos, Christopher se sentiu realmente em casa. Cuidado com isso, está quente.
avisou Emma quando Christopher pegou o purê de batatas. Obrigado. De nada. Não queremos que você se queime no seu primeiro Natal aqui. Emma sorriu, mas pareceu perceber o que disse. Quer dizer, não que vá haver outros natais. Emma, respira, disse Christopher, rindo. Entendi, mas no fundo, uma parte dele esperava que houvesse outros natais. Com aquela família louca, aquela casa acolhedora e aquela garçonete com brincos de sino de Natal, que havia virado sua noite de cabeça para baixo da melhor forma possível. Todos se sentaram à mesa, que estava cheia de comida. Peru assado, purê de batatas, molho de cranberry caseiro, batatas doces caramelizadas, vagem e pelo, menos 3 tipos diferentes de torta esperando no balcão. Ok, antes de começarmos, vamos fazer nossa tradição de Natal, anunciou Carol juntando as mãos. Cada pessoa tem que dizer uma coisa pela qual é grata neste ano. Eu começo, disse ela. Sou grata pelas minhas 2 filhas maravilhosas, mesmo que uma delas quase tenha incendiado a cozinha semana passada fazendo pipoca. Foi só uma vez, protestou Emma, e tecnicamente o fogo era pequeno. Pequeno? Lily explodiu em risadas. O alarme de incêndio tocou por 20 minutos. Ok, próxima pessoa. Emma apontou para Lily, mudando rapidamente de assunto. Sou grata por finalmente ter passado na minha prova de direção, anunciou Lily, orgulhosa. Na 5ª tentativa, mas quem está contando? Todo mundo está contando, murmurou Emma, fazendo Lily jogar um guardanapo nela. Sua vez, Emma, incentivou Carol. Emma ficou séria por um momento, olhando ao redor da mesa. Sou grata por ter uma família amorosa e louca, por ter um trabalho que gosto, mesmo quando meus pés doem no final do dia e... Olhou para Christopher. Por conhecer novas pessoas que me lembram que todos merecem uma segunda chance. Houve um breve silêncio, e então Carol começou a enxugar os olhos com um guardanapo. Ai, meu Deus, agora você me fez chorar, disse Carol, abanando-se. Christopher, sua vez... Antes que eu comece a chorar igual a uma cachoeira. Christopher limpou a garganta, inesperadamente emocionado. Sou grato por não estar passando este Natal sozinho e por conhecer a família mais acolhedora de Chicago. Ai, não! Agora eu vou chorar de novo. Carol enxugou mais lágrimas. Ok, chega de sentimentalismo. Vamos comer antes que tudo esfrie. O jantar foi caótico e barulhento da melhor forma possível. Carol contava histórias constrangedoras sobre as filhas. Lily respondia com histórias igualmente embaraçosas sobre a mãe. E Emma tentava defender todos enquanto roubava comida do prato de Lily sempre que ela não olhava. Então, Christopher, começou Carol, passando o purê de batatas, Emma disse que você teve 7 encontros terríveis em 2 semanas. Isso é verdade ou ela está exagerando? Mãe, Emma quase engasgou. Não precisamos falar sobre isso. Por que não? Quero saber. Lily se animou. Conte tudo. Quanto mais constrangedor, melhor. Christopher riu. É verdade. 7 encontros, 7 desastres. Espera, precisamos ouvir todos eles. Lily bateu na mesa animada, como se fosse uma maratona de histórias ruins. Nós realmente não precisamos, tentou intervir Emma. Nós precisamos, concordou Carol. Isso é melhor que televisão. Christopher olhou para Emma, que cobriu o rosto com as mãos, mortificada, mas ainda sorrindo por baixo. Ok, concordou ele. O primeiro. Chorou a noite inteira por causa do ex-marido. Clássico, comentou Lily. Próximo. O segundo pediu lagosta e champanhe francês, depois disse que não sentiu química. Sim, essa mesma. Carol balançou a cabeça em desaprovação. O terceiro trouxe um cachorro escondido na bolsa. Ele ficou latindo o tempo todo. Espera! Lily levantou a mão. Na bolsa? Como assim, na bolsa? Um poodle minúsculo. Ela ficava alimentando ele embaixo da mesa.
Que estranho e hilário ao mesmo tempo. Lily adorava. Próximo. O quarto passou a noite inteira no celular. O quinto se confundiu comigo com outra pessoa e foi embora quando percebeu o erro. E o sexto pediu dinheiro antes mesmo da comida chegar. Não! Carol quase derrubou o copo. Que cara de pau! E o sétimo foi a Madison ontem, que simplesmente não apareceu, acrescentou Emma. E foi assim que ele acabou na minha mesa todo triste, e eu decidi adotá-lo. Você não me adotou? Protestou Christopher, rindo. Adotei sim. Você é como um cachorrinho perdido que encontrei na rua e trouxe para casa. Emma piscou. Um cachorrinho perdido muito bem vestido, que dirige um carro caro, mas ainda assim um cachorrinho. Eu gosto dele, declarou Carol. Muito melhor que aquele cara que você trouxe no ano passado, Emma. Qual era o nome dele mesmo? Não estamos falando de Trevor, disse Emma rapidamente. Ah, sim, Trevor. Lily se animou. O cara que disse que cachorros eram melhores que gatos e quase começou a Terceira Guerra Mundial nesta casa. Ele insultou o Sr. Bigodes. Você não perdoa isso, defendeu Emma. Espera, você terminou com ele porque ele não gostava de gatos? Christopher perguntou divertido. Claro, meus gatos são parte da família, disse Emma com total seriedade. Se alguém não gosta deles, não vai dar certo. Essa é minha filha, aprovou Carol. Lealdade à família acima de tudo. O jantar continuou com mais histórias, mais risadas e mais comida do que Christopher achava possível para um ser humano comer. Carol insistiu para que ele experimentasse cada prato pelo menos 2 vezes, e quando disse que estava cheio, ela respondeu que ele só estava guardando espaço para a torta. Depois do jantar, todos foram para a sala. Lily ligou imediatamente o videogame. Hora do torneio anual de Mario Kart, anunciou. Christopher pronto para ser destruído. Eu nunca joguei Mario Kart, admitiu Christopher. Nunca? As três disseram ao mesmo tempo, chocadas. Como você nunca jogou Mario Kart? Emma perguntou, pasma. O que você fazia quando criança? Estudava. Que triste, disse Lily, balançando a cabeça. Mas tudo bem, eu vou te ensinar. Vem aqui. Lily passou os próximos 10 minutos explicando os controles com uma seriedade que parecia que estava ensinando cirurgia cerebral, não um videogame. E quando você vira uma casca azul, reze, concluiu Lily, porque não há como escapar dela. Isso não faz sentido, disse Christopher. Bem-vindo ao Mario Kart, riu Emma, sentando ao lado dele no sofá com seu próprio controle. A primeira corrida foi um completo desastre. Christopher terminou em último lugar, caiu de 3 pontes diferentes e foi atingido por praticamente todos os itens do jogo. Você é pior que a Emma, torceu Lily. Ei, não sou tão ruim assim, protestou Emma, caindo de outra ponte no jogo. Ok, talvez você seja mesmo. Carol observava da poltrona, rindo tanto que precisou segurar a barriga. O Sr. Bigodes estava deitado no colo dela, parecendo julgar todos eles. Christopher, você está segurando o controle errado, apontou Emma. Vire assim. Não, não desse jeito. Do outro lado. Como assim existe um jeito certo de segurar isso? Christopher estava confuso e rindo ao mesmo tempo. Tem uma ciência nisso, insistiu Lily. Você não pode segurar de qualquer jeito. Na terceira corrida, Christopher finalmente conseguiu não terminar em último. Terminou em penúltimo, mas comemorou como se tivesse ganho um campeonato. Olha, passei da Emma, gritou. É porque eu caí da ponte de novo, rebateu Emma. Isso não conta. Conta sim. Christopher estava genuinamente animado. Oficialmente não sou mais o pior jogador aqui, disse Christopher. Parabéns, Emma comemorou. Você venceu minha filha, que tem 0 coordenação. Obrigada pelo apoio, mãe, ironizou Carol. Emma jogou um travesseiro nela. Eles continuaram jogando por mais 1 hora,
com Lily vencendo todas as corridas. Carol narrava cada uma como se fosse uma competição olímpica. Emma caía das pontes repetidamente e Christopher melhorava, até finalmente conseguir terminar em terceiro lugar em uma das corridas. Você está aprendendo, comemorou Emma. Logo vai me vencer em todas as corridas. Isso não é difícil, Lily acrescentou, fazendo Emma jogar outro travesseiro nela. Quando finalmente pararam, já passava das 10 da noite. Carol trouxe tortas e mais café, e todos se acomodaram na sala, comendo sobremesa e conversando. Este foi o melhor Natal que eu tive em anos, disse Christopher sinceramente. Sério? Emma perguntou surpresa. Mas nós só comemos demais, jogamos videogame e eu te envergonhei na frente de toda a minha família. Exatamente, sorriu Christopher. Foi perfeito. Carol se levantou e abraçou Christopher. Você é bem-vindo aqui sempre que quiser, querido. Considere esta casa sua também. Obrigado, Carol. Isso significa muito. Lily também se levantou, bocejando. Ok, vou dormir. Tenho que trabalhar cedo amanhã. Christopher, foi um prazer te destruir no Mario Kart. O prazer foi meu, riu Christopher. Depois que Carol e Lily foram para o andar de cima, Emma e Christopher ficaram sozinhos na sala. Mr. Whiskers havia migrado para o colo de Christopher e estava roncando alto. Obrigada por ter vindo, disse Emma suavemente. Sei que foi meio louco aceitar o convite de um completo estranho, mas fico feliz que você tenha vindo. Eu também, respondeu Christopher. Sua família é incrível. Um pouco louca, admitiu Emma. Mas são meus loucos. Christopher olhou para ela, iluminada apenas pelas luzes da árvore de Natal, e sentiu algo mudar dentro de si. Algo que não tinha a ver com solidão ou desejo de companhia. Tinha a ver com Emma, com seus brincos de sininho, seu senso de humor sem filtro e seu coração enorme. Pela primeira vez em muito tempo, Christopher Blackwell começou a acreditar em segundas chances. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Emma estava encolhida no canto do sofá, descalça, com as pernas dobradas. Christopher ainda segurava Mr. Whiskers, que ronronava feliz. Sabe o que é engraçado? Emma quebrou o silêncio confortável. Ontem você estava no restaurante completamente arrasado e agora está aqui com um gato no colo parecendo a pessoa mais relaxada do mundo. É culpa sua, disse Christopher. Você e sua família têm esse efeito calmante, tipo terapia, mas com mais comida e videogames. Terapia com comida e videogame deveria ser um tratamento oficial, bateu palmas Emma. Eu poderia abrir uma clínica. Escritório da Emma, onde curamos tristeza com ravioli e Mario Kart. Você seria um sucesso, né? Eu seria milionário, riu Christopher. Mas aí eu teria que cobrar das pessoas e sou péssima nisso. Semana passada, uma cliente esqueceu a carteira e eu disse para ela não se preocupar. Meu gerente quase teve um ataque. Você pagou a refeição dela? Perguntou Christopher. Não tive escolha. Ela tinha 2 crianças e parecia estar tendo um dia horrível. Emma deu de ombros. $23 não me deixam pobre, mas fazem diferença para ela, sabe? Christopher olhou para Emma com admiração. Você é uma boa pessoa. Ah, pare, Emma corou. Eu só faço o que qualquer um faria. Não, Emma. A maioria das pessoas não faria. Christopher falou sério. A maioria pensa primeiro em si mesma, mas você não. Você ajudou aquela cliente. Me ajudou ontem, quando eu estava no fundo do poço. Me convidou para sua casa. Ok, pare. Ou eu vou começar a chorar e minha mãe vai descer, achando que você fez alguma coisa comigo. Emma abanou o rosto, tentando disfarçar. Vamos mudar de assunto antes que eu me transforme numa torneira emocional. Christopher riu. Certo. Então me conta, por que você trabalha como garçonete? Não que haja nada de errado, mas você é inteligente, engraçada e ótima com as pessoas. Está me oferecendo um emprego? Emma ergueu a sobrancelha brincando.
Talvez, respondeu Christopher também brincando, mas no fundo ele estava pensando sério. Olha, eu trabalho como garçonete porque gosto, explicou Emma. Sei que todo mundo acha que é temporário, que é até eu encontrar algo melhor. Mas eu realmente gosto do que faço. Conheço pessoas novas todos os dias. Faço elas rirem. Tento tornar o dia delas um pouco melhor. Isso tem valor, sabe? Tem mesmo, concordou Christopher. Você definitivamente tornou o meu dia melhor. Na verdade, a minha vida melhor. Emma corou. Você precisa parar de dizer coisas assim, senão vou começar a achar que está apaixonado por mim ou algo do tipo. Houve um silêncio estranho. Christopher percebeu que estava encarando Emma por tempo demais, e ela olhava de volta, um pouco confusa, um pouco curiosa. Eu devia ir, disse Christopher de repente, assustando Mr. Whiskers, que pulou indignado do colo dele. Está tarde. Sua família deve estar tentando dormir. Ah, eles dormem como pedras, disse Emma, sorrindo. Teve um pequeno terremoto aqui em Chicago uma vez, e ninguém acordou, só eu. Emma também se levantou. Mas sim, já está bem tarde. Você trabalha amanhã? Não, a empresa está fechada até depois do ano novo. Sorte sua. Eu tenho que trabalhar amanhã à noite. Emma fez uma careta. Turno do jantar. Sempre aparecem aquelas pessoas que saem para comer depois do Natal e reclamam que estão cheias, mas pedem sobremesa. Você ama seu trabalho, lembra? Provocou Christopher. Amo, mas as pessoas ainda são engraçadas. Emma o acompanhou até a porta. Ei, Christopher. Sim? Obrigada por ter vindo. Sério, foi muito bom ter você aqui. Emma sorriu, e não era o sorriso brincalhão de sempre. Era suave, genuíno. Minha família adorou você, especialmente o Mr. Whiskers, e ele odeia todo mundo. O sentimento é mútuo. Adorei estar aqui. Christopher hesitou por um momento. Posso te ligar? Não de um jeito estranho, mas eu gostaria de te ver de novo quando você não estiver trabalhando. Emma se iluminou, como se estivesse em um encontro. Só se você quiser chamar de encontro. Quero chamar de encontro. Emma praticamente pulou. Sim, me liga, me manda mensagem ou aparece no restaurante. Qualquer coisa serve. Christopher riu com a empolgação dela. Vou ligar amanhã. Pode ser? Pode. Estarei esperando. Emma abriu a porta. Dirija com cuidado. Ok. E me manda mensagem quando chegar em casa para eu saber que você não congelou no caminho. Vou mandar. Christopher começou a descer os degraus, mas se virou. Emma. Sim? Este foi o melhor Natal da minha vida. A boca de Emma se abriu, claramente emocionada. Ai, meu Deus, agora você me deixou toda sensível. Vai embora antes que eu comece a chorar de novo. Christopher acenou e caminhou até o carro, ouvindo Emma fechar a porta atrás dele. Quando entrou e ligou o motor, viu a cortina da sala se mover. Emma estava espiando, e quando percebeu que ele tinha notado, acenou dramaticamente com as duas mãos. Christopher acenou de volta, rindo, e começou a dirigir. O caminho de volta parecia diferente. As mesmas ruas, as mesmas luzes de Natal. Mas tudo tinha um brilho diferente, como se o mundo tivesse se tornado mais colorido de repente. Quando chegou ao apartamento, enviou uma mensagem para Emma. Cheguei em casa, não congelei no caminho. Obrigado de novo por tudo. A resposta chegou em segundos. Que bom! Minha mãe já estava preocupada. Ela disse que você é um bom homem e que eu deveria me casar com você, ignorando a parte embaraçosa. Durma bem. Christopher riu alto no apartamento vazio. Sua mãe é ótima. Durma bem também. Eu não vou conseguir dormir. Vou ficar pensando em como você disse que esse foi o melhor Natal da sua vida. Isso foi muito doce. Você é muito doce. Ok, agora vou parar de falar, antes que eu diga algo ainda mais embaraçoso. Boa noite. Christopher ficou olhando para a mensagem, sorrindo feito bobo.
Ele, Christopher Blackwell, CEO de uma empresa de tecnologia, sorria para o celular como um adolescente e não se importava nem um pouco. Na manhã seguinte, Christopher acordou com uma sensação estranha. Demorou 1 minuto para entender o que era. Felicidade. Ele estava genuinamente feliz. Pegou o celular e viu 3 mensagens de Emma, todas enviadas durante a noite. Ok, não consigo dormir. Minha cabeça não para. Você realmente quer me ver de novo ou só disse isso para ser educado? Não precisa responder agora. Você está dormindo? Ou, espero que esteja. Seria estranho se você estivesse acordado lendo meus desabafos das 3 da manhã. Ok, agora vou dormir de verdade. Prometo não mandar mais mensagens, a menos que eu realmente precise. Boa noite de novo. Christopher respondeu. Bom dia e sim, quero muito te ver de novo. Não foi só educação. Que horas você termina o trabalho hoje? A resposta veio quase instantaneamente. Você está acordado e eu termino às 22 horas. Por quê? Posso te buscar? A gente pode tomar um café ou qualquer coisa. Café às 10 da noite, sorvete, comida chinesa? Qualquer coisa. Eu só quero te ver. Houve uma pausa mais longa dessa vez. Christopher ficou nervoso, achando que tinha sido intenso demais. Mas então veio a resposta. Ok. Isso foi a coisa mais doce que alguém já me disse. Sim, venha me buscar, mas só se prometer que não vai julgar meu rosto cansado no fim do turno. Prometo. Te vejo às 20 dólares. Mal posso esperar. Agora vou trabalhar empolgada. Minha mãe acabou de ler nossas mensagens por cima do meu ombro e disse: Eu sabia. Bem alto. Socorro. Christopher riu, guardando o celular. Pela primeira vez em anos ele tinha planos. Planos que não envolviam trabalho, reuniões ou obrigações corporativas. Planos que envolviam uma garçonete de cabelos castanhos, senso de humor sem filtro e um coração do tamanho do mundo. E Christopher não poderia estar mais animado. Ele passou o dia inteiro no apartamento, mas, diferente de outros dias de folga, não conseguiu se concentrar em nada. Tentou ler, mas relia a mesma página. Tentou assistir TV, mas não prestava atenção. A mente dele só pensava em Emma. Às 21h45, ele já estava estacionado em frente ao Bella Nate, 15 minutos antes. O restaurante ainda tinha alguns clientes, e pela janela, Christopher via Emma servindo uma mesa, sorrindo e gesticulando animadamente enquanto anotava pedidos. Exatamente às 22 horas, Emma saiu pela porta dos fundos, usando um casacão vermelho enorme e uma mochila. Quando viu o carro de Christopher, o rosto dela se iluminou. Você realmente veio? Emma abriu a porta e entrou, trazendo consigo o cheiro de comida do restaurante e perfume floral. Tive medo de você ter mudado de ideia. Por que mudaria? Não sei. As pessoas mudam de ideia. Emma colocou o cinto de segurança, como da vez em que um cara disse que iria me buscar depois do trabalho e nunca apareceu. Esperei 40 minutos no frio, até perceber que ele tinha me deixado na mão. Isso é horrível. Foi. Mas olha pelo lado positivo. Aprendi que não vale a pena esperar mais de meia hora por ninguém. Emma se virou para ele. Mas você chegou cedo. Isso te dá uns 500 pontos extras. Você tem uma pontuação? Christopher perguntou divertido. Todo mundo tem. É tipo um ranking mental que eu faço. Emma tirou os sapatos de trabalho com um suspiro de alívio. Ai, graças a Deus. Meus pés estão acabados. Teve um casamento hoje no salão do restaurante, umas 150 pessoas. Acho que andei uns 20 quilômetros só indo e voltando da cozinha. Quer ir para casa e descansar? A gente pode fazer isso outro dia. De jeito nenhum, interrompeu Emma. Passei o dia todo pensando nesse encontro. Não me importa se meus pés caírem, quero sorvete. Christopher riu. Sorvete às 10 da noite no inverno? Sorvete não tem hora nem estação, declarou Emma solenemente. É como pizza, sempre apropriado. Eles foram para uma sorveteria que ainda estava aberta, pequena e aconchegante, com mesas coloridas e um quadro na parede mostrando todos os sabores disponíveis.
Ok, você precisa experimentar o sabor de torta de maçã, disse Emma, provando as amostras. É como comer torta, mas fria. E de algum jeito, isso deixa tudo melhor. Você já experimentou 6 sabores, Christopher apontou rindo. E vou provar mais 3 antes de decidir. Emma retrucou, provando outra amostra. Essa é a melhor parte, as amostras grátis. O rapaz atrás do balcão parecia divertido. Você vem aqui toda semana e sempre prova os mesmos sabores, disse ele. Porque eu preciso ter certeza de que ainda estão bons, Kevin. Emma argumentou. É controle de qualidade. Estou prestando um serviço público. Christopher acabou pedindo sorvete de chocolate e Emma pediu uma mistura de torta de maçã com caramelo salgado que parecia cientificamente impossível de dar certo, mas segundo ela era a melhor combinação já inventada pela humanidade. Sentaram-se em uma mesa perto da janela e Emma atacou o sorvete como se não comesse há dias. E aí, como foi seu dia? Emma perguntou entre colheresadas. Entediante. Passei o dia todo esperando para poder te ver. Emma parou de comer e olhou para ele. Ah, ok. Você não pode continuar dizendo essas coisas. Meu coração não aguenta. Desculpa, disse Christopher, mas não parecia realmente arrependido. Não, não peça desculpas. Continue. Só que não estou acostumada a alguém ser tão direto e doce ao mesmo tempo. Emma cobriu o rosto com as mãos por um segundo. Depois voltou a comer. Ok, minha vez. Meu dia foi caótico. Teve uma mesa que pediu que o bolo do casamento fosse cortado em fatias exatamente iguais, e eu fiquei tipo, como alguém faz isso? Tentei, mas algumas fatias ficaram maiores que outras, e a noiva quase surtou. Sério? Christopher disse, incrédulo. Juro. Ela ficou lá medindo as fatias com uma régua. Uma régua? Emma gesticulou dramaticamente. Quem leva uma régua para o próprio casamento? Alguém muito organizado? Alguém muito louco? Corrigiu Emma. Mas no fim deu tudo certo? Sim. Todo mundo comeu bolo e ninguém reclamou, exceto o tio do noivo, que disse que o salmão estava seco. Mas ele reclamou de literalmente tudo a noite toda. Então não conta. Christopher riu tanto que precisou largar a colher. Como você consegue transformar tudo em uma história engraçada? É um dom. Emma deu de ombros. Minha mãe diz que eu nasci falando e não parei desde então. Na escola, os professores sempre me mandavam para a diretoria por falar demais na aula. Consigo imaginar você sendo uma criança cheia de energia. Cheia de energia é uma forma educada de dizer hiperativa. Emma riu. Eu era um desastre. Uma vez decidi que queria ser mágica. Então tentei fazer minha irmã desaparecer, trancando-a no armário. Não deu muito certo. Imagino que não. Ela gritou por 15 minutos até que minha mãe descobriu e me proibiu de assistir a qualquer show de mágica por um mês. Emma balançou a cabeça, sorrindo. Mas valeu a pena. Por uns 5 minutos eu realmente acreditei que tinha poderes mágicos. Você é incrível, disse Christopher. E dessa vez, ele não estava rindo. Olhava para ela com um olhar sério, um olhar que Emma não conseguia decifrar. Para! Emma jogou um guardanapo nele. Vai me deixar toda boba. Desculpe, mas é verdade. Eles continuaram conversando por mais de uma hora, até que Kevin anunciou que iria fechar a sorveteria. Uau, já? Emma conferiu o celular. 23h30. O tempo simplesmente voou. No carro, Christopher levou Emma até em casa. Quando pararam em frente à casa dela, nenhum dos dois se mexeu imediatamente para sair. Obrigada pelo sorvete, disse Emma. E pela companhia. Foi incrível. Para mim também. Podemos repetir? Claro, sempre que você quiser. Emma começou a abrir a porta, mas hesitou. Christopher? Sim? Por que você gosta de mim? Quero dizer, você é um executivo super bem-sucedido. Provavelmente ganha em um dia o que eu ganho em um mês, e eu sou apenas uma garçonete que fala demais e faz piadas ruins. Christopher ficou sério.
Primeiro, você não é apenas qualquer pessoa. Você é incrível. Segundo, gosto de você porque você é genuína. Não tenta ser outra pessoa. Não tenta me impressionar com coisas falsas. Você é você mesma, sem filtro, e isso é refrescante. E terceiro, suas piadas não são ruins. São... Emma riu emocionada. Ok, algumas são, ele admitiu. Mas mesmo assim, eu gosto delas. E gosto de você. Emma ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ele. Então, impulsivamente se inclinou e deu-lhe um beijo rápido na bochecha. Pronto, agora posso ir sem passar a noite inteira me perguntando se devia ter feito isso ou não. Emma saiu do carro rapidamente, completamente vermelha. Boa noite, Christopher. Me liga amanhã. Antes que ele pudesse responder, Emma já estava correndo para dentro de casa, deixando Christopher no carro, com a mão na bochecha e um sorriso bobo no rosto. Ele esperou até ver a luz da sala acender e, em seguida, notou a cortina se mover. Emma estava espiando novamente e, quando percebeu que ele ainda estava lá, fez um gesto exagerado dizendo para ele ir embora. Christopher acenou, rindo, e dirigiu de volta. No caminho, seu celular apitou com uma mensagem. Ok, oficialmente não vou conseguir dormir de novo. Por que você tem que dizer coisas assim? Não é justo. Boa noite de novo. Não sou perfeito, mas com você quero ser. A resposta veio na hora. Para de dizer coisas lindas. Minha mãe acabou de entrar no meu quarto perguntando por que estou gritando. Ela quer saber de tudo. Socorro. Christopher riu sozinho no carro, mais feliz do que estava há anos. E o melhor de tudo? Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, Christopher acordou com o telefone tocando. Era Emma em vídeo. Bom dia! Apareceu Emma na tela, de pijama de pinguim e cabelo completamente bagunçado. Desculpe por ligar cedo, mas tive uma ideia. Que horas são? Perguntou Christopher, ainda meio sonolento. 9 da manhã. Isso não é cedo, ela retrucou. Enfim, estou de folga hoje e pensei, por que não fazermos algo divertido, tipo patinação no gelo? Você já andou no gelo? Não. Perfeito. Então você vai hoje. Emma estava visivelmente animada. Tem uma pista de patinação no centro que fica aberta até o ano novo. Vamos, por favor. Vai ser hilário, eu prometo. Christopher não conseguiu dizer não diante daquela empolgação contagiante. Certo. Que horas? 14. Zé, eu te envio o endereço. Tchau. E ela desligou antes que ele pudesse responder. Christopher olhou para o telefone, balançando a cabeça com um sorriso. Emma tinha uma energia impossível de resistir. Exatamente às 14 horas, Christopher chegou à pista de patinação. O lugar estava cheio de famílias, casais e crianças deslizando pelo gelo. Emma já estava lá, usando um casaco rosa vibrante que era impossível de não notar, acenando dramaticamente. Você veio? Achei que desistiria assim que percebesse que patinar no gelo é basicamente se preparar para cair de cara várias vezes. Emma puxou-o em direção à fila para alugar os patins. Você é ótimo em vendas, disse Christopher, ironicamente. Eu sei. Deveria trabalhar com marketing. Emma pegou seus patins. Aviso importante. Sou péssima em patinação. Extremamente péssima. Mas é divertido mesmo assim. Isso não me deixa confiante. Não deveria. Emma se sentou no banco e começou a calçar os patins. Mas veja pelo lado positivo. Vamos cair juntos. É como formar uma equipe de desastre. Quando finalmente pisaram no gelo, Christopher entendeu imediatamente o aviso dela. Seus tornozelos pareciam gelatina e mal conseguia ficar em pé. Olha para mim! Emma gritou, deslizando uns 90 centímetros antes de acenar com os braços desesperadamente. Estou indo, estou indo. Não, não estou. Estou caindo. E ela caiu, aterrissando com um baque no gelo. Christopher tentou segurá-la e quase caiu também, agarrando a lateral da pista. Está tudo bem? Perguntou preocupado. Estou ótima. Meu traseiro não.
Emma riu, pegando sua mão para se levantar. Ok, nova estratégia. Nos seguramos e esperamos não cair ao mesmo tempo. Passaram a próxima hora tentando patinar, caindo repetidamente, rindo tanto que a barriga doía. Emma caiu pelo menos 8 vezes, e Christopher não ficou muito atrás, com 6. Isso é mais difícil do que parece, reclamou Christopher, segurando a grade após mais uma queda. Eu avisei. Emma deslizou na direção dele, mas perdeu o equilíbrio e bateu nele, fazendo os dois caírem novamente. Ops, desculpa. Eles ficaram sentados no gelo, rindo, enquanto os outros patinadores passavam habilidosamente por eles. Somos patéticos. Emma riu. Tem crianças de 5 anos patinando melhor que a gente. Aquela ali deve ter uns 3 e já deu 5 voltas. Christopher apontou para uma menininha deslizando com facilidade. Isso é humilhante. Emma tentou se levantar de novo e escorregou. Ok, o gelo não gosta de mim. É oficial. Um funcionário deslizou até eles com desenvoltura. Vocês precisam de ajuda? Precisamos de um milagre, respondeu Emma. Ou talvez só de chão firme sob nossos pés. O rapaz riu e ajudou os dois a se levantarem. Primeira vez? É tão óbvio assim? Christopher perguntou. Um pouco, admitiu o funcionário. Mas vocês estão se divertindo, e isso é o que importa. Depois de mais 30 minutos tentando, Emma e Christopher finalmente conseguiram patinar uma volta inteira sem cair, segurando as mãos para se equilibrar. Olha, conseguimos! Celebrou Emma. Somos oficialmente patinadores medíocres. Medíocres é generoso. Christopher riu. Quando saíram da pista, os dois estavam molhados, gelados e com várias dores pelo corpo, mas completamente felizes. Isso foi ridículo, disse Christopher enquanto devolviam os patins. Foi, mas admite, foi divertido. Emma cutucou o braço dele. Foi mesmo, concordou Christopher sorrindo. Valeu totalmente as 1000 quedas. Para mim foram só 8 quedas, corrigiu Emma. Você é que caiu 1000 vezes. Foram 6, ele rebateu, rindo. Emma pegou sua mochila. Agora, vamos tomar um chocolate quente porque estou congelando. Eles foram a um café próximo e se sentaram perto da lareira. Emma pediu chocolate quente com marshmallows extras e chantilly, enquanto Christopher pediu café. Café? Que sem graça. Emma fez uma careta. Você acabou de cair 17 vezes no gelo. Merece algo mais festivo. Agora são 17 quedas. Eu arredondei para efeitos dramáticos. Emma deu um gole no chocolate quente e acabou com um bigodinho de chantilly. Mas sério, hoje foi muito divertido, mesmo que meu traseiro pareça um grande hematoma. Christopher riu, limpando o chantilly do rosto dela com um guardanapo. Também achei divertido. Nem lembro a última vez que ri tanto. Sério? Emma olhou surpresa. Mas você é tão bem-sucedido. Pensei que passasse os dias rindo o tempo todo. Sucesso não significa felicidade automática, disse Christopher. Passei os últimos anos focado apenas no trabalho. Esqueci como é se divertir de verdade. Emma ficou séria por um momento. Então vou ter que te ensinar. E só para você saber, minhas lições incluem cair no gelo, comer sorvete no inverno e tomar decisões questionáveis que viram histórias engraçadas. Mal posso esperar, disse Christopher, e desta vez não estava sendo irônico. Eles ficaram no café até escurecer, conversando sobre tudo e nada. Emma contou mais histórias absurdas da infância, e Christopher relembrou memórias da faculdade que tinha esquecido. Você costumava ser muito mais legal, observou Emma. O que aconteceu? Responsabilidades de adulto, acho. Mas é superestimado, declarou ela. Você precisa urgentemente de mais diversão e menos responsabilidade. Pode ser meu consultor de diversão. Aceito o trabalho, disse Christopher. Meu primeiro conselho oficial. Pare de se levar tão a sério. Emma apontou para ele. Segundo conselho, sempre peça sobremesa.
Terceiro, aprenda a patinar, porque hoje foi constrangedor. Christopher riu tanto que teve que apoiar a xícara. E olhando para Emma com seus olhos brilhantes e sorriso largo, percebeu algo importante. Estava se apaixonando. 3 dias se passaram e Christopher e Emma se viram todos os dias. Jantares, passeios, até uma ida ao cinema, onde Emma ria tão alto que as pessoas pediam silêncio. Eles trocavam mensagens até tarde da noite, falando sobre tudo e nada. Na manhã de 30 de dezembro, Christopher acordou com uma ligação de sua secretária. Christopher, precisamos falar sobre a reunião de janeiro, disse Amanda ao telefone. Amanda, a empresa está de recesso. Pode esperar até o ano novo? Claro, mas tem mais uma coisa. Seu irmão ligou. Quer saber se você vai à festa de Réveillon dos seus pais em Miami. Christopher tinha esquecido completamente. Todos os anos, sua família fazia uma grande festa de Ano Novo e todos os anos ele encontrava uma desculpa para não ir. Não sei se vou, disse ele. Christopher, você não vai a uma festa da família há 3 anos. Sua mãe vai ficar chateada. Ela estava certa. Christopher desligou e pensou por um momento. Então teve uma ideia. Uma ideia possivelmente louca, mas que fazia todo sentido na sua cabeça. Ele ligou para Emma. Oi, bom dia. Emma atendeu animadamente. Estou fazendo panquecas e queimei 2, mas a terceira está perfeita. Emma, posso te fazer uma pergunta maluca? Você acabou de ligar para a pessoa certa para perguntas malucas. Vai em frente. Você quer ir para Miami comigo amanhã? Houve silêncio do outro lado. Emma, você ainda está aí? Estou aqui. Só processando, respondeu ela rapidamente. Miami? Tipo Miami, na Flórida, amanhã? Sim, minha família faz uma festa de Réveillon todo ano, e pensei que talvez você quisesse ir comigo. Voltamos dia 2. Eu pago tudo. Claro. Christopher, isso é loucura. A gente se conhece há menos de uma semana. Eu sei, foi uma ideia meio absurda. Desculpa. Eu aceito, Emma gritou. Ai, meu Deus, vou para Miami. Nunca fui para Miami. Minha mãe vai pirar. Espera, deixa eu perguntar se ela pode cuidar dos gatos. Mãe! Christopher ouviu gritos abafados ao fundo. Emma voltou rapidamente. Minha mãe disse que sim, que você é um bom homem e que se não pedir minha mão até o próximo ano, ela vai ficar decepcionada. Ignorando a última parte, vou. Christopher riu, aliviado. Ótimo. Nosso voo sai amanhã às 10 da manhã. Amanhã? Christopher? Emma começou a entrar em pânico. Eu não tenho roupas para Miami. Não tenho roupas para conhecer sua família. Não tenho roupas para nada. Vamos comprar lá. Relaxa. Relaxa? Você vai me apresentar para toda a sua família e quer que eu relaxe? Emma respirou fundo. Ok. Ok. Eu consigo. Eu vou conseguir. Ai, meu Deus, vou conhecer sua família. No dia seguinte, Christopher pegou Emma às 8 da manhã. Ela estava na porta com uma pequena mala e uma mochila enorme, usando um casaco de inverno gigante. Você sabe que em Miami é quente, né? Christopher apontou para o casaco. Eu sei, mas aqui está frio, respondeu ela, entrando no carro. Minha mãe me fez prometer que mandaria fotos de tudo, e a Lily me fez prometer que traria um ímã de geladeira. Parece que ela está colecionando agora. No aeroporto, Emma estava visivelmente nervosa. Nunca havia voado antes. Nunca voou? Christopher perguntou, surpreso. Nunca. Minha família sempre viajava de carro. Emma olhou para os aviões pela janela. Eles são enormes, né? Tipo, muito enormes. Como algo tão grande consegue voar? Física, respondeu Christopher. Isso não ajuda, ela disse, segurando o braço dele enquanto embarcavam. Ok, isso é menor por dentro do que eu esperava. Durante a decolagem, Emma apertou a mão de Christopher tão forte que ele achou que poderia quebrar os dedos dele. Isso é normal?
Ela perguntou enquanto o avião começava a subir. Esse barulho é normal? É normal, Emma. Relaxa. Como eu relaxo? Estamos voando. Tipo, literalmente voando no ar. Emma olhou pela janela e imediatamente fechou os olhos. Não, não vou olhar. Muito alto. Quando o avião estabilizou, Emma finalmente relaxou um pouco e começou a falar sem parar. Ok, me conta sobre sua família. Quantas pessoas vão estar lá? Elas são legais? Vão me achar estranha? Porque eu sou meio estranha. Não vou mentir. O que devo dizer? O que não devo dizer? Tem algum assunto proibido? Christopher riu. Respira, Emma. Minha família vai te adorar. Como você sabe? Porque eu gosto muito de você. Corrigiu rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Emma o encarou. Você quase disse amo. Não, eu disse gosto. Você ia dizer amo. Eu ouvi. Emma riu. Ai, meu Deus, que pressão. A gente se conhece há uma semana. Eu sei. Desculpa. Escapou. Não precisa se desculpar, disse Emma, segurando a mão dele. Porque eu também estou começando a sentir isso, rápido e meio assustador, mas é real, sabe? Christopher olhou. Para ela, ali, no meio de um avião cheio de estranhos, a 10.000 metros de altura, e teve absoluta certeza de uma coisa. Ele amava a Emma, mas decidiu não dizer em voz alta ainda. Não queria assustá-la mais do que ela já estava. Quando chegaram a Miami, o calor os atingiu como uma parede. Uau! Emma tirou o casaco imediatamente. Isso é como um forno gigante. Como as pessoas conseguem viver aqui? A gente se acostuma, respondeu Christopher, pegando as malas. O carro que ele havia alugado os esperava no estacionamento. Enquanto seguiam para a casa dos pais de Christopher, Emma olhava pela janela como uma criança empolgada. Olha aquelas palmeiras e o oceano, Christopher. Dá para ver o oceano daqui. Ela praticamente pulava no banco. Isso é incrível! Por que você mora em Chicago se podia morar aqui? Porque Chicago tem você, respondeu sem pensar. Emma corou. Você não pode ficar dizendo essas coisas. Meu coração não aguenta. A casa dos pais de Christopher era enorme. Uma mansão à beira-mar, com jardins perfeitos. Emma saiu do carro e ficou sem palavras. Isso é uma casa. Isso é como um hotel, disse olhando ao redor. Christopher, sua família é rica. Tipo, muito rica. Eu te disse que tenho uma empresa, ele respondeu. Você não disse que minha família morava em um palácio. Emma endireitou a roupa, nervosa. Ok, agora estou oficialmente entrando em pânico. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que sou apenas uma garçonete oportunista? Christopher segurou o rosto dela com cuidado. Escuta, você é incrível. Engraçada, gentil, genuína. E quem não perceber isso é louco. Se minha família não gostar de você, o problema é deles, não seu. Emma respirou fundo. Ok, eu consigo. Sim, você consegue. Começaram a caminhar em direção à porta, mas antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu. Uma mulher elegante, na casa dos 60, com cabelo loiro perfeitamente arrumado e um vestido branco impecável, apareceu. Ela olhou para Christopher e depois para Emma. Christopher, você trouxe alguém, disse a mãe dele, sorrindo calorosamente. Entre, entre. Você deve ser a Emma. Christopher me contou sobre você. Emma olhou surpresa para Christopher. Ele havia ligado para a mãe antes. É um prazer conhecê-la, Sra. Blackwell, disse, estendendo a mão. A mãe de Christopher ignorou a mão e a puxou para um abraço. Me chame de Patrícia e seja bem-vinda à família querida. Qualquer pessoa que conseguiu fazer meu filho sorrir de novo é um verdadeiro milagre. Emma riu, relaxando um pouco. Talvez isso não fosse um desastre total, afinal. Mas então, de dentro da casa, uma voz masculina gritou. Christopher trouxe uma namorada. Preciso ver isso. Emma percebeu que a aventura estava apenas começando.
Um homem de cerca de 38 anos apareceu na porta alto, parecido com Christopher, mas com cabelo mais escuro e um sorriso travesso. Não acredito. Meu irmãozinho finalmente trouxe alguém. Ele estendeu a mão para Emma. Sou Daniel, irmão mais velho e claramente mais bonito. Prazer, disse Emma, apertando a mão dele e rindo. Sou Emma, a namorada surpresa. Namorada? Christopher e Emma disseram ao mesmo tempo. Ela estava empolgada, ele surpreso. Bem, você me trouxe para conhecer sua família, sussurrou Emma. E isso te qualifica como namorado, certo? Sim, acho que sim, respondeu Christopher, sorrindo. Ai, que fofo! Patrícia aplaudiu. Entrem, entrem! Devem estar cansados da viagem. Dentro da casa era ainda mais impressionante. Tetos altos, decoração elegante e vista para o mar através de enormes janelas. Emma tentou não ficar boquiaberta, mas era difícil. Uau! Sussurrou para Christopher. Sua casa de infância é tipo 5 vezes maior que toda a minha casa. Uma garota de 16 anos desceu correndo as escadas. Tio Christopher trouxe uma namorada. Quero ver! Esta é Sophie, filha do Daniel, apresentou Christopher. Sophie, esta é a Emma. Oi, você é muito mais legal do que aquela Madison que a vovó fica falando, disse Sophie sem filtro. Tipo, muito mais legal. Sophie, Patrícia a repreendeu, mas estava rindo. Obrigada. Emma não sabia se ficava feliz ou confusa. Ela é hilária, alguém disse a Christopher. Onde você a estava escondendo todo esse tempo? Às 23 horas, todos se reuniram no jardim para esperar a meia-noite. Christopher e Emma estavam perto da piscina, um pouco afastados da multidão. Está se divertindo? Perguntou Christopher. Sabe de uma coisa? Estou sim. Sua família é louca, mas da boa. Emma sorriu. Igual a minha, só que com mais dinheiro e menos gatos. Christopher riu. Emma, preciso te dizer uma coisa. Ok. Agora você está me assustando. É sério? É sério. Christopher respirou fundo. Eu sei que não nos conhecemos há muito tempo. Na verdade, menos de 2 semanas. Mas tenho certeza de uma coisa. De quê? Emma estava nervosa agora. Eu te amo. Emma ficou em silêncio, olhando para ele com os olhos arregalados. Você não precisa dizer nada de volta, continuou Christopher rapidamente. Só precisava que você soubesse que eu te amo, Emma. Seu riso, seu jeito de falar sem filtro, como você faz tudo parecer mais leve. Eu te amo. Emma continuou em silêncio, e Christopher começou a se preocupar. Emma, você está bem? Eu também te amo, ela finalmente disse, a voz tremendo. Estou apaixonada por você desde aquela noite no restaurante. Só não queria admitir porque parecia loucura. Mas é verdade. Eu te amo, Christopher Blackwell. Christopher sorriu, puxou-a para perto e a beijou. Um beijo suave, doce, cheio de promessas. Quando se afastaram, ouviram a contagem regressiva começar. 10, 9, 8. Feliz Ano Novo, sussurrou Christopher. Feliz Ano Novo, respondeu Emma, sorrindo. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Fogos de artifício explodiram no céu, tingindo tudo de dourado e prata. E ali, no jardim de uma mansão em Miami, cercados por uma família barulhenta e amorosa, Christopher e Emma começaram o ano novo nos braços um do outro. Era o começo perfeito de algo que ambos sabiam que duraria. Na manhã seguinte, Emma acordou com o sol entrando pela janela e o som das ondas na praia. Por um instante, esqueceu onde estava. Então tudo voltou à mente. A viagem, a festa, a declaração de amor. Christopher a amava e ela o amava. Emma sorriu abraçando o travesseiro. Seu celular vibrou com mensagens de Carol e Lily. Conta tudo. Como foi a festa? A família dele é legal? Já estão noivos? Emma riu e respondeu rapidamente, contando sobre a noite, mas deixando de fora a declaração de amor.
Queria guardar isso só para ela por enquanto. Ela desceu para o café da manhã e encontrou toda a família reunida na varanda, com vista para o oceano. Patrícia servia panquecas, Daniel lia o jornal, Sophie mexia no celular e Christopher conversava com o pai, um homem na faixa dos 60, com cabelos grisalhos. Bom dia, Emma, disse timidamente. Emma, bom dia, querida. Patrícia a abraçou. Dormiu bem? Quer panquecas, café, suco? Está tudo pronto. Emma se sentou ao lado de Christopher, que discretamente segurou sua mão debaixo da mesa. O pai de Christopher, William, a cumprimentou com um sorriso caloroso. É um prazer finalmente conhecê-la, Emma. Christopher falou muito bem de você ontem. Ele falou. Emma olhou para Christopher, que corou. Pode ter certeza de que ele não parava de falar. Era Emma isso, Emma aquilo, Daniel provocou. Muito fofo e ao mesmo tempo constrangedor. Cala a boca, Daniel, murmurou Christopher, fazendo todos rirem. Depois do café da manhã, Patrícia anunciou. Hoje vamos todos à praia. É a nossa tradição de 1º de janeiro, disse Patrícia. Eu não trouxe maiô, disse Emma, preocupada. Sem problema. Primeiro, vamos às compras, respondeu Patrícia, batendo palmas. Adoro fazer compras. Uma hora depois, Emma estava completamente perdida em uma loja de roupas caríssima, acompanhada por Patrícia e Sophie. Esse? Sophie levantou um biquíni rosa. Vai ficar lindo em você. Sophie, isso custa $200. Emma olhou para a etiqueta chocada. 2 pedaços de tecido. Besteira. Christopher pode pagar, disse Patrícia, pegando mais 3 biquínis. Experimente todos esses. Eu não posso deixar ele pagar. Claro que pode. Ele tem dinheiro de sobra e nenhuma namorada para gastar. Patrícia empurrou Emma para o provador. Vai, experimenta. Meia hora e 5 biquínis depois, Emma saiu da loja com sacolas que custavam mais do que seu salário mensal. Quando Christopher viu, apenas sorriu. Minha mãe exagerou? Perguntou ele. Um pouco, Emma sussurrou. Mas ela estava tão animada que não consegui dizer não. Na praia, a família Blackwell ocupou uma enorme área com guarda-sóis, cadeiras e até uma mesa com bebidas. Emma vestiu o biquíni rosa que Sophie escolheu e saiu do provador, envergonhada. Christopher a viu e ficou sem palavras por um instante. Para de me olhar assim, disse Emma, cobrindo o rosto. Estou envergonhada. Você está linda, ele falou sinceramente. Seu irmão está olhando, sua sobrinha está olhando, sua mãe está tirando fotos. Emma apontou para Patrícia, que realmente estava fotografando. É para guardar de lembrança, Patrícia gritou. Vocês dois são adoráveis. Emma e Christopher passaram a tarde inteira na praia. Nadar, construir castelos de areia com Sophie e até tentar surfar. Embora Emma tenha caído da prancha 7 vezes, isso é mais difícil que patinar no gelo, reclamou Emma, encharcada. Tudo que você aprende comigo envolve cair. Christopher riu, ajudando-a a sair da água. Mas foi você quem escolheu surfar. No final da tarde, Christopher e Emma caminharam sozinhos pela praia, de mãos dadas. Obrigada por me trazer aqui, disse Emma. Sua família é incrível. Eles te amaram. Minha mãe já está planejando o casamento, ele respondeu sorrindo. Sério? Emma parou de caminhar. Ela me disse ontem à noite que você é perfeita e que, se eu não propor, ela vai fazer isso por mim. Christopher riu. Minha mãe é um pouco intensa. Emma ficou em silêncio por um momento. E você? Já pensou em casamento? Perguntou ela. Christopher olhou sério para ela. Sim, eu sei que é cedo, mas sim, já pensei. Eu também, Emma admitiu corando. Quero dizer, a gente se conhece há 2 semanas e já estou imaginando como seria me casar com você. Isso é loucura, né? É, Christopher concordou, mas é a melhor loucura que já vivi.
Eles continuaram caminhando em silêncio confortável, apenas aproveitando o momento. No dia seguinte, era hora de voltar para Chicago. Patrícia chorou no aeroporto. Você precisa voltar? Promete que vai voltar. Abraçou Emma com força. Prometo, disse Emma, emocionada. Christopher também ficou emocionado. Cuide dela, ouviu? Patrícia apontou para o filho. Vou cuidar, mãe. No voo de volta, Emma estava muito mais calma do que na ida. Ela passou a maior parte do tempo dormindo no ombro de Christopher. Quando aterrissaram em Chicago, já era noite. O frio os atingiu assim que saíram do Chidudu, aeroporto. Uma enorme diferença em relação ao calor de Miami. Bem-vinda de volta à realidade congelante, disse Christopher enquanto caminhavam até o carro. Eu senti falta desse frio. Emma mentiu, tremendo. Christopher a levou até em casa, e quando pararam em frente à porta, nenhum dos dois queria dizer adeus. Vou te ver amanhã? Perguntou Christopher. Claro, volto a trabalhar amanhã à noite. Emma hesitou. Christopher, sim. Estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Obrigada por tudo. Obrigada por aceitar meu convite maluco, por conhecer minha família, por simplesmente ser você, continuou Emma, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Eu te amo. Eu também te amo. Ela saiu do carro e entrou, onde foi imediatamente atacada por Carol e Lily, querendo todos os detalhes. A casa era incrível, Emma contou animada. A família dele é maravilhosa. E ele me disse que me ama, e eu disse que também amo ele. Eu sabia, Carol gritou. Eu te disse que ele era o cara certo. Você vai se casar com ele? Lily perguntou, radiante. Lily, nos conhecemos há 2 semanas. E daí? Quando você sabe, insistiu Carol. Emma riu, pegando o Sr. Whiskers no colo. Talvez você tenha razão. Quando você sabe, você realmente sabe. E naquele momento, abraçando seu gato na sala da pequena casa que dividia com a mãe e a irmã, Emma tinha certeza absoluta. Christopher Blackwell era o homem com quem ela passaria o resto da vida. Agora só precisava esperar e ver quando ele perceberia o mesmo. 6 meses depois, Emma estava terminando o turno no Bella quando Christopher entrou no restaurante. Ela sorriu automaticamente, como sempre fazia ao vê-lo. Você chegou cedo, disse Emma enquanto limpava uma mesa. Ainda tenho meia hora. Eu sei. Só queria te ver trabalhando. Christopher se sentou em uma das mesas. Você está linda, mesmo correndo para lá e para cá. Para com isso, Emma jogou um pano de prato nele. Não pode ficar dizendo coisas fofas enquanto estou trabalhando. Nos últimos 6 meses, a vida de Emma mudou completamente. Ela e Christopher estavam oficialmente juntos e cada dia era melhor que o anterior. Jantavam juntos pelo menos 4 vezes por semana. Passavam todos os finais de semana juntos e Emma até deixou uma escova de dentes no apartamento dele. Carol adorava Christopher e sempre o convidava para jantar. Lily o considerava o melhor futuro cunhado do mundo, mesmo sem estarem casados ainda. E o Sr. Whiskers finalmente havia aceitado Christopher, o que para Emma era a maior aprovação de todas. Pronto, terminei. Podemos ir, disse Emma, tirando o avental. Na verdade, Christopher se levantou. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Emma estreitou os olhos, desconfiada. Da última vez que você disse isso, me levou para aquela aula de cerâmica e eu quebrei 3 vasos. Não é minha culpa você ser um desastre ambulante. Christopher riu. Mas essa surpresa é diferente. Você confia em mim? Sempre. Christopher dirigiu, sem revelar o destino. Quando pararam, Emma reconheceu o lugar imediatamente. O restaurante! Exclamou. Aqui foi onde nos conhecemos. Por que voltamos aqui? Perguntou, olhando ao redor. Você vai ver, disse ele.
Entraram e Emma percebeu que o restaurante estava vazio, exceto por uma mesa no centro, decorada com velas e flores. Christopher, o que você fez? Perguntou confusa. Eu aluguei o restaurante por 1 hora, respondeu ele, guiando-a até a mesa. 6 meses atrás eu vim aqui pensando que minha vida amorosa era um desastre. Eu tinha acabado de ser deixado esperando pela 7ª vez e estava pronta para desistir de namorar para sempre. Lembro, disse Emma baixinho. E então apareceu uma garçonete maluca com brincos de sininho de Natal e mudou tudo. Christopher segurou suas mãos. Você me fez rir quando tudo o que eu queria era chorar. Você me convidou para passar o Natal com sua família quando eu ia ficar sozinho. Você me ensinou que o sucesso não significa nada se não tiver alguém para compartilhar. Emma começou a perceber o que estava acontecendo. Seu coração batia tão rápido que ela achava que podia explodir. Emma, esses últimos 6 meses foram os melhores da minha vida. Todas as manhãs eu acordo feliz porque sei que vou te ver. Todas as noites vou dormir sorrindo porque passei o dia com você. Você é divertida, gentil, verdadeira e me faz querer ser uma pessoa melhor. Christopher soltou suas mãos e se ajoelhou. Emma levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Emma, eu te amo mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém, e não quero passar mais um dia sem saber que vamos passar o resto de nossas vidas juntos. Christopher tirou um pequeno estojo do bolso e o abriu, revelando um anel lindo. Você quer se casar comigo? Sim, Emma gritou antes mesmo que ele terminasse a frase. Sim, sim, 1000 vezes sim. Christopher colocou o anel em seu dedo e se levantou, abraçando-a apertado. Emma chorava e ria ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, disse ela entre soluços felizes, tanto que chega a ser ridículo. Eu também te amo, respondeu Christopher. Ele a beijou e desta vez foi um beijo cheio de promessas de futuro, felicidade e eternidade. Quando se separaram, Emma olhou para o anel em seu dedo, ainda em choque. Vou me casar. Vou me casar com você, ela exclamou, pulando de alegria. Oh, meu Deus, precisamos contar para todo mundo. Minha mãe vai surtar. A sua mãe vai surtar. Todo mundo vai surtar. Christopher riu da empolgação dela. Pode ligar para eles agora, se quiser. Posso? Emma já estava pegando o celular. Ela fez uma chamada de vídeo para Carol. Oi, querida. Como foi o trabalho? Carol apareceu na tela. Mãe, Emma disse, erguendo a mão com o anel. Vamos nos casar. O grito de Carol foi tão alto que Christopher ouviu mesmo sem estar perto do telefone. Eu sabia. Sempre soube. Lily, vem cá. Sua irmã vai se casar. Lily apareceu na tela incrédula. Sério? Ganhei a aposta. Eu disse que aconteceria antes do verão. Emma ria tanto que quase deixou o celular cair. Claro, fiz a aposta com Sophie. Lily rebateu, mostrando a língua. Agora ela me deve $50. Depois de desligarem, Emma ligou para Patrícia, que teve uma reação ainda mais dramática, chorando e dizendo que já ia começar a planejar o casamento. Acho que criei um monstro, murmurou Christopher, quando Emma finalmente guardou o celular. Você criou, mas agora é seu monstro. Emma o abraçou. Para o resto da sua vida. Para o resto da nossa vida, repetiu Christopher, nunca tendo dito essas palavras com tanta felicidade. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de verão, Emma caminhava pelo corredor coberto de flores, vestindo um vestido branco simples, mas deslumbrante. Carol chorava na primeira fila, Lily era a dama de honra, e o Sr. Whiskers havia sido oficialmente declarado o gato de honra da cerimônia. Quando Emma chegou ao altar e viu Christopher esperando com aquele sorriso que ela aprendeu a amar, soube que tudo valeu a pena. Cada encontro desastroso que ele teve,
Cada turno exaustivo que ela trabalhou, tudo a trouxe até aquele momento. Oi, ela sussurrou ao chegar perto dele. Oi, respondeu Christopher, segurando suas mãos. E ali, cercados por família e amigos, prometeram amor eterno. A garçonete com brincos de sininho de Natal e o CEO workaholic que fora deixado esperando na véspera de Natal. Dois completos opostos, perfeitos um para o outro, vivendo felizes para sempre.